Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais uma história e hoje eu vou contar a história de duas irmãs, tá? Duas irmãs muito diferentes. Até parece eu e minha irmã, assim, ó. Eu e minha irmã somos assim, eu e a minha irmã. A gente é muito diferente, mas a gente se ama muito, com todas as nossas diferenças. Diferente dessas duas irmãs que eu vou contar para vocês hoje. Eu vou contar para vocês a história de Raquel, que era uma mulher muito bonita, que chamava a atenção das pessoas, e tão bonita que ela era. E a história de Lia, que não era feia. Eu não sei por que algumas pessoas contam essa história e falam que a Lia era feia. A Bíblia não fala que a Lia era feia. A Bíblia só fala que a Lia tinha problema nos olhos. E nem fala que ela era vesga também, ela tinha um problema nos olhos. Então, muito provavelmente, a Lia era míope e hoje em dia, se ela vivesse hoje em dia, a Lia iria usar óculos. A Raquel e a Lia, elas eram filhas de Labão. Sabe quem era Labão? Era irmão da Rebeca, aquela da história anterior. Né? Volta lá e assiste para você entender melhor. A Rebeca, da história anterior, era mãe do Jacó, que teve que fugir da casa dele por causa da mentira que ele inventou junto com a mãe dele. E não dá tempo de contar toda a história aqui, mas ele teve que fugir lá da casa dele e ir lá para outra cidade, na casa de Labão, tio dele, que era para fugir daquela situação toda. Gente, quando o Jacó chegou na casa de Labão e conheceu a Raquel, tão linda, o Jacó ficou apaixonado pela Raquel. Mas o Jacó não aprendeu nada com o pai dele, com a maneira como o pai dele se casou com a mãe dele. E isso trouxe muitas confusões para a vida dele. Ele foi tão rápido, ele pensou, essa mulher tem que ser minha, ela é tão linda. E ele não conheceu a Raquel melhor. Quem era a pessoa Raquel? Ele só ficou interessado ali rapidamente pela beleza dela. E daí ele foi falar com o Labão, que era o pai dela, e pediu ela em casamento. O Jacó não tinha dinheiro para dar de dote, que era o costume da época. Então, ele prometeu, o dote ia ser um presente muito caro pela pessoa, ele não tinha. E ele prometeu então para o Labão, eu trabalharei 7 anos pela sua filha, Raquel, para você me dar ela em casamento. Vou trabalhar 7 anos para você, sem você ter que me pagar nada, para você me dar a sua filha em casamento. Labão concordou na hora. 7 anos? 7 anos um funcionário trabalhando de graça para mim? Claro, concordou. E o Jacó ficou lá 7 anos trabalhando muito para o Labão. E foi o casamento, e a festa do casamento, né? E quando aconteceu a festa, tudo, o Jacó chegou para o Labão e falou, então, agora eu já trabalhei 7 anos para você, o casamento já foi, a festa também, agora você me entregue a minha noiva, que eu estou ansioso para estar com a minha noiva, que eu amo, sou apaixonado por ela. Só que sabe o que aconteceu? O Labão enganou o Jacó. Ele deu muita bebida para o Jacó durante a festa de casamento e o Jacó estava muito alegre, tomou todas. Deixa eu parar um pouquinho aqui a história para falar uma coisa, sabe? Assim, hoje as pessoas falam, sextou, vou tomar todas. Gente, eu não entendo a graça disso. Eu não entendo as pessoas acharem graça beber até ficar bêbado, porque coisas terríveis acontecem. Quando as pessoas tomam tanto, elas batem o carro, elas fazem coisas terríveis com as pessoas, né, com os outros. Pessoas inocentes pagam pelo desequilíbrio daquela que tomou tanto. Então eu não vejo graça ficar celebrando isso, ficar dizendo, hoje eu vou tomar todas, como se isso fosse uma coisa legal, tá? Então, por favor, gente,
né? Aqueles que estão me escutando, né, adultos, se bebeu demais, não faça nada. Não dirige, não casa, não faça nada, fique quieto no teu canto. Melhor não tome, não beba desse jeito, né? Mas se acontecer... E foi o que aconteceu com o Jacó. Ele bebeu tanto que ele foi lá para a tenda para encontrar com a Raquel. E sabe com quem que ele ficou? Com a Lia. Porque o pai da Lia mandou a Lia para ficar com ele. E o Jacó casou com ela, de fato. Quando ele acordou no dia seguinte... Como? Não, você não é Raquel. O que é isso? O que aconteceu? Foi lá reclamar pro Labão. Labão, você me enganou, você me deu a Lia no lugar da Raquel. O que é isso que você fez comigo? E o Labão falou, meu filho, aqui é assim. A filha mais velha tem que casar primeiro, antes da mais nova. Então é assim, se você quiser, trabalha mais 7 anos pela Raquel. E o Jacó trabalhou mais 7 anos pela Raquel. Ou seja, ele trabalhou 14 anos pela Raquelzinha. Só que só depois é que ele foi descobrir quem era a Raquel. E que era uma mulher ciumenta, manipuladora, mentirosa, até ladra, porque ela roubou coisas da casa do pai dela. Não dá tempo de contar todos os detalhes aqui, essa história é comprida. Mas a Bíblia fala que Deus abençoou Lia com filhos, porque Lia era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que honrava o marido dela, era uma mulher que gostava de cuidar das pessoas. A Raquel podia ser muito mais bonita, muito mais cheia de borogodó do que a Lia, mas ela não era uma pessoa de bom caráter. E o Jacó penou muito por isso. Ele ficou muito irritado com Raquel, com as coisas que a Raquel fazia, a ponto de, quando a Raquel morreu, no dia que ela finalmente teve um filho, ela morreu e o Jacó enterrou ela. Eles estavam viajando, o Jacó não levou ela para o lugar onde toda a família dele era enterrada. Ele enterrou ela pelo meio do caminho. E mais tarde, quando a Lia morreu, ele enterrou a Lia lá, aonde um dia ele seria enterrado também. Então ele foi precipitado. Ele não orou antes para saber de Deus quem era a esposa escolhida de Deus para ele, que ia ser bênção na vida dele. Ele não prestou atenção nas pessoas, porque muito provavelmente, se ele tivesse prestado atenção, passado mais um tempo junto, muito provavelmente ele teria se apaixonado pela Lia e não pela Raquel, que tinha só aquela beleza exterior, mas que por dentro não era tão bonita assim, e trouxe muitos problemas para ele. E por isso que um dia ele preferiu deixar a Lia lá enterrada junto com ele. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Não é que Deus concordasse com tudo isso, não é que a Bíblia concorde com isso, com essa coisa de beber tanto, com essa coisa de ter 2 esposas, não. A Bíblia só registra as histórias para que a gente aprenda com elas. Não quer dizer que Deus concordasse com essas decisões que Jacó tomou, que Labão tomou, né? Com as decisões lá erradas da Raquel, em mentir, em roubar coisas do pai dela. Tudo isso está lá registrado em Gênesis. Se você quer saber os detalhes, vai ler para você conhecer melhor. Mas a Bíblia registra, que é para a gente aprender com eles. Então, aprender a orar antes de tomar atitudes importantes, aprender a não beber demais. Se você não sabe beber, não beba, que é para, bebida alcoólica. Não é legal, não é bonito fazer isso, não é divertido fazer isso. Isso traz muitos prejuízos para pessoas inocentes que não tem nada a ver com aquilo ali até.
Tá? Então vamos aprender com essa história, vamos aprender com Jacó, vamos aprender com todos os personagens e principalmente vamos aprender com Lia a ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que reconhece as bênçãos de Deus em sua vida, porque foi isso que ela fez, apesar dela ter sido envolvida numa história que não foi ela que criou, por escolhas que não foi ela que fez, mas ela trouxe Deus para a vida dela. Então, vamos aprender isso com todos eles. Deus abençoe vocês. Até a próxima história.